domingo na igreja, eu sempre falo isso. Está faltando 2 semanas à igreja. Fica muito tempo longe da igreja. E eu sinto isso. Né? Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Levítico, capítulo 23. A gente vai ler dos versos 1 a 8. Versos 1 a 8. Poderosa, maravilhosa palavra do nosso Deus. Levítico 23, versos 1 a 8, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecerei oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Amém. Vamos orar, irmão. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela semana que se passou, que nos sustentou durante essa semana, que nos deu graça sobre graça, nos alimentou e nos vestiu. E Tu nos dá o início de uma nova semana, Senhor. Que essa semana seja consagrada ao Senhor, entregue a Ti, Deus. Possamos honrar esse momento, começando na Tua presença, para que a gente permaneça nela, Pai. Deus, que nesse momento que Tua palavra é exposta, o nosso coração também seja exposto diante da Tua palavra, para que o Senhor nos limpe o nosso coração, coloque a nossa casa em ordem, Deus, para que possamos Te receber, Deus, em nosso coração, possamos, Pai, Te honrar em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Abre nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Essa é a nossa oração. Amém. Irmãos, uma vez eu assisti um programa, eu não costumava assistir, mas nesse dia eu vi. Era um programa de reforma da casa, né? Muito famoso lá fora, e aqui ficou um tempo muito famoso aqui no Brasil também. E eu lembro de uma família que o apresentador ele chegou lá e a casa estava impossível de se viver lá dentro, mas vivia uma família lá dentro. Tinha lixo em cima da mesa da cozinha, em cima do fogão, não dava para andar direito na casa. Era um absurdo de sujeira, né? Estava amontoado de roupa, eles não colocavam no guarda-roupa, era uma coisa bem difícil, né, de se viver ali. Tinha comida debaixo da mesa, debaixo da cama, era um negócio absurdo. Então esse apresentador foi lá e fez a reforma e deixou a casa linda, né, um negócio, um brinco. E aí ele prometeu que voltaria 1 ano para ver como é que a casa estava. Aí ele fez uma surpresa para eles e voltou 6 meses antes, sem eles saberem. Quando chegou lá, eles não queriam nem deixar ele entrar, estavam morrendo de vergonha, né? Mas ele insistiu e conseguiu entrar. Quando ele entrou na casa, a casa estava pior do que a primeira vez. Ele não conseguia, quase que ele não conseguia entrar na casa, que ela estava amontoada de lixo, de sujeira. E como é que a gente chega num estado desse, né? Sei que é uma coisa incomum de se ver. Tem até um nome para descrever isso como um problema psicológico, né? A gente não gosta de sujeira, irmãos. Às vezes a gente permite que isso aconteça, né? Por que alguém convive com a sujeira? Talvez por preguiça, talvez porque não tenha tido ainda tempo de arrumar, né? Talvez porque tem algum problema mental, seja muito acumulador e não consiga se livrar das coisas. Talvez que goste mesmo da sujeira. Eu acho que essa família era tudo isso ao mesmo tempo. Mas impressionante que a Bíblia descreve a obra de Deus na nossa vida como uma limpeza da casa.
Ele coloca as coisas em ordem, Ele limpa o lugar da nossa habitação. É isso que Deus faz na nossa vida. Hoje a gente vai falar de um segundo evento das festas fixas de Israel. A gente falou da Páscoa, no domingo retrasado. Hoje a gente vai falar da festa dos pães asmos. Lembrando que é difícil entender se esses dois eventos eles eram eventos separados. Parece que, na verdade, a Páscoa e a festa dos pães asmos eram um único evento inicialmente, e no decorrer da história de Israel eles se separaram. Mas quando chega no Novo Testamento, a gente vê que o Novo Testamento trata como um único evento, uma única festa, Páscoa e festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, ela começava no dia seguinte à Páscoa. A Páscoa era no dia 14 do primeiro mês, e a festa dos pães asmos começava no dia 15 e durava uma semana. O cordeiro da Páscoa era imolado, ele era consumido no dia 14. Esse dia, então, no dia 15, esse dia era um sábado. A Páscoa foi na sexta-feira, o primeiro sábado era a festa dos pães asmos, e a celebração que durava uma semana inteira, até o sábado seguinte. Essa era a festa. Era o festival da primavera. Eles celebravam uma vez ao ano. A gente deve lembrar que a festa dos pães asmos era uma das 3 festas de peregrinação. E todo Israel, representado pelos cabeças do lar, pelos homens, deviam ir 3 vezes ao ano peregrinar em direção a Jerusalém para cultuar a Deus nessas festas. Festa dos pães asmos, festa do Pentecoste, festa dos tabernáculos, 3 vezes ao ano. De acordo com a lei de Deus, irmãos, aqui em Levítico 23, verso 6, diz assim: aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos, Senhor. 7 dias comereis pães asmos, que é o pão sem fermento, pão asmo, pão ázimo. Esses pães asmos, irmãos, essa festa era marcada por alguns elementos. Eles comiam o pão sem fermento durante os 7 dias da festa, todos os dias. Esse pão sem fermento, na Páscoa, era só um acompanhamento, mas na festa dos pães asmos era o elemento principal, era a refeição principal, o símbolo principal da festa. Então a festa era iniciada no sábado com uma convocação solene, o texto diz. Era santa convocação no primeiro sábado da festa, e no último sábado da festa também uma santa convocação. Então a festa iniciava com uma santa convocação, uma espécie de culto solene, e terminava com uma santa convocação. Tá? Durante 7 dias se comemorava essa festa. E essa festa, irmãos, ela tinha 2 aspectos, um positivo e um negativo. Por um lado, Israel tinha que comer pão asmo todo dia. Esse era o aspecto positivo, a ordem: coma pão asmo todos os dias. Por outro lado, o aspecto negativo é que eles deviam tirar todo o fermento da casa. O pão não podia se fermentar. E não só o pão, mas todo o fermento da casa tinha que ser tirado para fora do arraial, para fora da cidade. Não devia haver levedo, não devia haver fermento no meio do povo. Para os propósitos dessa festa, o símbolo dessa festa estava ligado a isso, todo o levedado era tirado. Tá? Lá em Êxodo capítulo 12, no verso 15, se você abrir, por favor, a sua Bíblia, no capítulo 12 de Êxodo, a gente vai ver quando é que essa festa é instituída. E o texto diz assim, Êxodo capítulo 12, verso 15. "7 dias comereis pães asmos", versículo 15. "Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel." Então, no primeiro dia da festa dos pães asmos, o povo estaria em movimento, ali pronto para sair do Egito. Estavam arrumados para finalmente fugirem do faraó, saírem libertos da escravidão. Seria o dia da partida, primeiro dia da festa. O sábado da festa de pães asmos era o dia da partida de Israel. É interessante que Êxodo 12, se vocês observarem aí,
o início de Êxodo capítulo 12, quando os israelitas estavam prontos para sair do Egito, Deus deu algumas instruções que caracterizavam a festa. Vamos ver o que marca essa festa. Os versos 1 a 7 explica que ao pôr do sol, do dia 14 do primeiro mês, os israelitas sacrificavam o cordeiro da Páscoa, eles espalhavam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, cobriam o redor da porta para proteger do anjo destruidor. Depois, os israelitas eles tinham que assar o cordeiro, não ferver o cordeiro e comer às pressas. Essa era a Páscoa. Os israelitas, então, eles tinham que remover todo o fermento da casa, como diz o verso 15 que a gente leu. Eles comiam os pães asmos por 7 dias. Eles observavam uma assembleia solene no sábado primeiro e no último sábado. Qualquer pessoa que comesse fermento durante aqueles dias seria eliminada, seria excluído da congregação. A festa dos pães asmos, irmãos, era uma ordenança permanente, assim como a Páscoa. Os pães asmos significavam que os israelitas deviam deixar o Egito para trás. Toda a influência do Egito, da cultura egípcia, do pecado, tinha que ser tirado do meio do povo. Isso era a festa dos pães asmos. Aí tem um detalhe interessante, lá em Deuteronômio 16, acrescenta que o pão asmo, ele é chamado de pão da aflição. Deuteronômio 16, verso 3, assim: nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos. Pão da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Então, essa refeição, pão asmo, devia lembrar da opressão que eles foram libertos. Foram libertos do sofrimento do Egito, do cativeiro do Egito. Esse pão asmo representa o pão da aflição, assim que é chamado na lei. É interessante, irmãos, tem um autor que ele resume assim: a tradição da festa, com o tempo, ela foi fazendo algumas modificações interessantes. A família, quando eles se preparavam para a festa, eles faziam um tipo de brincadeira em família, vamos dizer assim. Uma preparação simbólica para a festa. Aí tem um autor, ele resume assim, ele diz assim: na refeição pascal, um dos filhos perguntava ao pai, no dia 14, ele diz assim: por que essa festa é diferente, pai? O momento era pedagógico. A festa dos pães asmos significava a remoção de todo o levedo da casa. Aí o costume envolvido na família não começava no primeiro dia da festa, mas uma semana antes. Depois da limpeza normal da casa, eles arrumavam a casa para a festa. A mãe deixava de propósito vários pedaços de pão fermentado, espalhado pela casa. Alguns grandes, em lugares óbvios para as crianças pequenas, e outros pequenos pães espalhados em lugares difíceis. Aí o pai encabeçava a brincadeira. Ele usava uma vela, uma colher de pau, uma pena, um pedaço de tecido. A família começava a procurar os pedaços de pão fermentado. Então eles, animados, as crianças ficavam rindo, né? Ele diz, toda vez que encontrava uma migalha de pão fermentado. Então o pai vinha em silêncio, solenemente, ele pegava aquele pão, sem tocar naquele pão, e ele varria com a pena para dentro da pá, como se ele estivesse desativando uma bomba. Então ele pegava aquela migalha de pão fermentado e queimava. Aquele pão fermentado era tratado como uma coisa perigosa, né? E eles tinham que procurar achar e queimar. Isso era uma dramatização, né? Que ensinava uma lição para as crianças. O fermento da idolatria do Egito, toda a influência mundana do Egito deve ser tirada do nosso meio. As crianças aprendiam desde cedo que todo pecado deve ser queimado, deve ser destruído, deve ser varrido para fora. O pai dizia, não esqueçam disso. Eles preparavam seus filhos para isso. Porque eles saíram do Egito, vocês lembram? Mas eles iam entrar em Canaã. O que eles iam fazer quando chegassem em Canaã?
Qual era a ordem de Deus para Josué quando chegasse em Canaã? Vocês lembram? Devia tirar todo ídolo, todo idólatra da terra. Antes de entrar em Canaã, Deus deu ordens a Josué para extirpar toda a idolatria, destruir todo idólatra. Eles não poderiam deixar nenhum aspecto de idolatria na terra onde eles iam morar. Eles tinham que varrer a casa, limpar Canaã. Isso parece cruel à primeira vista, né? Mas é muito radical. Como é que a gente tem que destruir, limpar todo aspecto de idolatria, irmãos, possa condenar a nossa casa. Então Deus manda que eles destruam seus inimigos, limpem Canaã. Aí eles começam com o tempo, eles vão derrotando vários inimigos. Eles começam, entram, destrói Jericó. Eles enfrentam os amonitas. E aí, aos poucos, eles vão deixando alguns inimigos permanecerem ali. E os anos se passam e Israel começa a ser contaminado pela idolatria. E o fim de Canaã é triste. Vocês lembram da história, né? As tribos de Israel são destruídas pelos assírios. Judá é exilada na Babilônia. Por quê? Eles não limparam a casa. Séculos depois, irmãos, depois de Israel ser exilado, depois de Deus falar assim, vocês não limparam a casa, então eu vou limpar. Vocês não deram descanso à terra, então eu vou dar descanso. Séculos depois, Jesus, ele vem e ele faz uma advertência relacionada a isso. Ele adverte o seu povo com relação ao fermento dos fariseus, ao fermento de Herodes, ao fermento dos saduceus. Que fermento era esse que Jesus se refere? Era o ensinamento deles, era a instrução deles, era a cultura deles, era a deturpação da Escritura. Isso é interessante, os evangelhos eles dão vários exemplos de Jesus guardando a festa dos pães ázimos, junto da Páscoa. Por exemplo, em Lucas capítulo 2, versos 41 e 52, mostra Jesus aos 12 anos de idade, junto de seus pais, indo para a Páscoa, né, a Jerusalém, ou seja, comemorar a festa dos pães ázimos. O livro de João mostra Jesus celebrando a Páscoa 3 vezes. Quando a gente pensa Páscoa, imediatamente você deve pensar na festa dos pães ázimos. Tá? Cada um dos evangelhos retrata a refeição final de Jesus com os discípulos como a celebração da Páscoa e da festa dos pães ázimos. Todos os evangelhos mostram Jesus indo para o fim do seu ministério, sentando com seus discípulos e comemorando a ceia, instituindo a ceia e comemorando a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Então Jesus entendia bem isso. Baseado nisso, ele advertiu o seu povo. Cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento, irmãos, ele é muito mais do que uma influência externa. O fermento era algo de dentro da casa. Era uma sujeira dentro do coração deles, que fluía brotava do coração deles. Em Mateus 23, verso 25 a 26, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então Jesus ele dá o significado da festa. Quando ele diz que esse fermento brota do coração dele. Tem uma história, irmãos, para a gente entender, que fala sobre um grupo de meninos. Eles ficaram naufragados numa ilha. E eram crianças e eles começaram a crescer naquela ilha. E eles cresceram em harmonia, por enquanto, mas à medida que eles cresciam, começaram a haver embate entre eles, né? Pela sobrevivência, para ver quem ficava com qual território.
com qual lugar, com que comida, quem ficava com tal coisa. Começou a haver inveja entre eles, porque um tinha uma coisa, um conquistou algo e outro não conquistou. Até que finalmente um matou o outro. Foi uma morte que assolou aquela comunidade. Da onde veio aquilo? Uma ilha paradisíaca. Eles tinham água, eles tinham peixe, eles tinham água de coco, eles tinham animais para caçar. Eram crianças inocentes. Da onde veio a sujeira? Eles trouxeram junto deles. Estava dentro deles. Esse nosso tempo, essa nossa cultura, essa era, ela se apega a um mito de que nós nascemos bons. O mito do bom selvagem. De que a gente nasceu numa terra paradisíaca, como o Brasil, né? Índios, né? Inocentes, não tem maldade, não tem malícia. E a nossa cultura se apegou a isso, a ideia de que não há sujeira no interior do ser humano. São só influências externas que modificam o nosso jeito de agir e a gente fica mal, mas não é assim. Essa é a mentira fundamental de Satanás, que diz para você que você é bom. Isso não é verdade. Da onde vem esse fermento? Da onde vem essa maldade? O poder que Deus opera, irmãos, na nossa vida não é o poder da autoajuda, não é o poder dos costumes, não é o poder transformador da educação ou da cultura. É o Espírito Santo que invade a alma e limpa o coração, e troca o coração. É uma mudança interna, para que o exterior, então, seja mudado. É assim que Deus modifica a nossa vida. Existe um modo de pensar na cultura ocidental de que o que vai salvar o ser humano é a educação. Então existe uma linha pedagógica, né, que o Brasil, por exemplo, abraçou. Uma linha de que o ser humano ele pode ser salvo pela pedagogia, pela educação. Mas está mais do que provado que não é bem assim. Na verdade, é exatamente essa linha que tem destruído a educação, ironicamente. Porque, na verdade, é a ideia de que o ser humano pode ser salvo se ele for transformado externamente. Isso é o que tem destruído a nossa vida. Mas, ao propósito, né, a gente perceber essas coisas. No final das contas, a gente se desespera e diz, não, algo mais precisa ser feito. Eu não consegui salvar o meu casamento, a minha família, as minhas amizades, fazendo pequenas alterações aqui e ali, porque uma coisa mais profunda tem que ser feita. E não sou eu que faço isso. Jesus, ele fala palavras que parecem com as palavras do profeta Sofonias. Sofonias, capítulo 1, versos 8 e 9, diz assim, irmãos. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei, todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Aí no verso 12 de Sofonias 1, o profeta diz assim, naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Ele vai limpar Jerusalém. Ele vai procurar com lanterna a sujeira. Ele vai levantar o tapete, ele vai tirar os móveis. Ele vai levantar o sofá para limpar a casa. Isso é uma descrição do dia do juízo. É assim que Deus vai julgar o mundo. Então, quando Jesus vem no templo, primeiro século, ele entra no templo de Herodes, ele vê a sujeira, ele é tomado de ira santa. Então ele vira a mesa e ele expulsa
o idólatra, o fariseu, o judeu que sujou o templo, contaminou o templo. E ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós a tendes transformado em covil de salteadores. Imagine que esse Jesus, irmãos, Deus infinito, quando ele entra no nosso coração, o que ele faz lá dentro? Ele ajeita aquela bagunça. Mas é interessante, para ajeitar a bagunça, ele primeiro bagunça mais. Ele arrasta tudo. Porque ele tem que primeiro tirar aquela pequena sujeira. Você não consegue varrer direito. Que fica no canto. Então ele desarruma nosso coração para poder arrumar. Talvez seja esse sentimento que a gente tem quando a gente conhece o Senhor e a gente é tomado de contrição, né? E a gente chora e diz: por que eu passei tanto tempo longe do Senhor? Por que eu sou tão mal? Por que eu sou tão frio? Como se Deus ele tivesse arrastando as coisas dentro do nosso coração, ele tivesse desmontando o armário e levantando a poeira. Então a gente é tomado de convicção de que as coisas não estão bem dentro do nosso coração. Salmo 139, irmãos, verso 23 e 24, o salmista faz uma oração ousada, que é a oração que a gente devia fazer diariamente. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelas veredas da justiça. Você é capaz de fazer essa oração com sinceridade? Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Quanto você deseja, irmãos? Quanto você deseja estar limpo? Quanto você está disposto a permitir que o Senhor tire aquilo que está impregnado ali há anos? Aquela sujeira que só vai sair com o sol da cáustica. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Porque te convém que se perca um dos teus membros, não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Arranca. Mais dolorosa que seja essa autoavaliação, essa limpeza, é assim que Deus nos salva. É assim que Ele transforma a gente. Esse trabalho, irmãos, ele é árduo. O Senhor opera algo transformador na nossa vida, revolucionário. E Ele exige de nós que a gente faça parte disso. Ele manda, Ele ordena que a gente se autoexamine, que a gente faça uma autoavaliação, que continuamente a gente olhe para dentro da gente e busque a sujeira dentro do nosso coração, o fermento do nosso coração. É interessante que nosso Senhor Jesus, Ele faz isso por nós e depois Ele ordena que a gente faça. É muito importante você perceber esse princípio, porque Deus ordena que a gente faça aquilo que Ele já fez. Ou seja, não depende de nós, depende dEle. O sepultamento de Jesus, ele ocorreu no final do dia, da Páscoa. Depois que José de Arimateia tirou o corpo da cruz, ele colocou num túmulo, o sol estava se pondo, o corpo de Jesus não foi sepultado na Páscoa, então vira o dia e ele é sepultado no início da festa dos pães asmos, no início do sábado, no pôr do sol da sexta-feira. Interessante porque é como se o fermento estivesse sendo tirado. Porque a ordem era: ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Então o corpo morto de Jesus, ele é levado ao túmulo. Jesus se tornou fermento. O seu sepultamento trouxe purificação para a nossa vida. Ele anunciou que a gente não precisa varrer todo o pecado, porque Ele fez isso. Porque aquele que não conheceu o pecado por nós, Ele fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Ele se fez fermento. Cordeiro pascal morreu como substituto para que a gente pudesse ser considerado justificado, puro. Ele foi sepultado no nosso lugar. Ele levou consigo para o túmulo o fermento do nosso pecado. Ele carregou o nosso pecado para o túmulo para que a gente pudesse ser purificado, santificado. Essa é a santificação. É um processo que se estende pela vida inteira. Quando Jesus leva o meu pecado para o túmulo, mas Ele envia o Espírito Santo para continuar varrendo a casa. Então Ele ordena para a gente. E aqui, irmãos, é o segredo da vida cristã. A gente tem um perigo muito grande de entender o cristianismo como uma religião de obras, como todas as outras religiões, que diz, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Mas antes de dizer isso, Jesus faz isso para nós. Ele mesmo se tornou pecado, fermento, para limpar a gente. Aí depois ele diz, então limpe a casa. O segredo da vida cristã, então, é você entender essa relação entre o indicativo e o imperativo. Ele diz assim, Jesus varreu a casa, mas Ele manda que você varra a casa. Isso é a justificação e a santificação. Colossenses capítulo 3, versos 5 a 8, Paulo diz assim, fazei, pois, morrer vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Despojai-vos de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ele está dizendo, tire tudo isso do seu coração. Limpe a sua vida, aborreça isso. Abandone essas coisas. Por trás desse chamado, irmãos, para a santificação, para abandonar, para mortificar a carne, carregar a cruz, por trás desse autocontrole do Espírito Santo, vem essa verdade extraordinária. Se a gente crê em Cristo Jesus, nós já somos santos. A gente já está limpo. Por isso ele diz, santos, santos, vocês são santos. Mas ao mesmo tempo ele ordena, santificai-vos. Ou seja, não adianta você tentar se limpar se você não tiver fundamentado na verdade de que Cristo já limpou você. É a mesma coisa quando a gente diz assim, por que eu preciso pedir perdão se Jesus já me perdoou na cruz? Então Ele me perdoou com perdão absoluto, definitivo. Mas isso não tira a necessidade que eu preciso pedir perdão todos os dias. Na verdade, isso traz a realidade que eu devo pedir perdão porque Ele já me perdoou. Eu devo limpar a casa porque Ele já limpou. Na verdade, eu só consigo limpar a casa porque Ele limpou. Esse é o cerne de Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo pergunta, como viveremos no pecado, nós os que para Ele morremos? Como você pode viver na sujeira se você já foi limpo? Se Ele veio e limpou aquela bagunça todinha e você vai bagunçar tudo de novo? Então, em seguida, ele une essas duas realidades da santificação. Em Cristo, nós somos purificados. Definitivamente. Então, ele diz, agora vá e viva em pureza. Como aquela mulher adúltera. Jesus diz, ninguém te condena mais. Agora vá e não peque mais. O Israel do Antigo Testamento, irmãos, tinha que ser lembrado disso. Fazendo essa remoção do fermento todo ano. Para que eles lembrem que eles foram libertados do Egito. Para quando eles virem a sujeira do pecado, eles digam, não, isso não faz parte mais da minha vida. Eu tenho que tirar isso da minha vida. Então a festa dava essa amostra, essa boa notícia da libertação da escravidão. Só que isso era só um símbolo, isso durava pouco tempo, era uma vez ao ano. Aquilo não funcionava de verdade. Quando eles entraram em Canaã, eles se sujaram com o fermento dos cananeus. No final das contas, eles perderam a terra, eles perderam o templo,
Eles perderam tudo. Nenhum símbolo pôde salvá-los. Eles rejeitaram a única coisa que podia salvá-los, para onde tudo apontava. Israel chorou em alta voz. Nada podia levá-los à pureza. A santificação real é só Cristo que pode dar pelo seu Espírito. O que você tem feito para organizar a sua vida? Qual o método que você tem usado? Você tem buscado estabelecer regras, disciplinas para tentar organizar a sua vida, cumprir uma agenda. Eu vou começar a acordar essa hora, comer essa comida, falar essas palavras, andar com essas pessoas, vou tentar fazer assim, 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 para tentar. Sem Cristo Jesus, nada vai adiantar, nada funciona. É tudo cultura morta, regra vazia. Todo mundo pode fazer isso. Mas Cristo é a nossa justiça, santificação e redenção. Mesmo que as marcas, irmãos, daquele pecado impregnado ainda apareçam, não são mais a sujeira que marca a sua vida. O alcoolismo, pecados sexuais, as tentações que marcaram a sua vida um dia, às vezes vem na sua mente, mexe com a sua imaginação, inclina o seu coração e você luta. Quer dizer que sua casa está um brinco, né? Você vai encontrar ali papel no chão, um móvel ali desarrumado, uma sujeira, você vai ter que varrer todo dia. Todo dia você tem que varrer a casa. Todo dia você tem que arrumar. Todo dia você tem que lavar a roupa. Nossa vida é assim. Constantemente lutando e limpando e enfrentando a sujeira do pecado diariamente, constantemente. Deus está santificando você em Cristo Jesus. Pelos meios que Ele estabeleceu. Qual é o produto de limpeza que você usa? A palavra, a oração e a comunhão dos santos. Às vezes você usa uma coisa, só que você precisa de um produto mais forte ali. Às vezes você tira a erva daninha e você deixa a raiz. Você tem que enfiar picareta ali para tirar bem firme, bem fundo. Deus está santificando você. Foi isso que Ele fez na cruz. O livro O Peregrino, irmãos, tem uma ilustração muito interessante. Acho que foi a que mais ficou na minha cabeça. Aquele momento em que o peregrino ele se encontra com o intérprete. O intérprete representa ali o Espírito Santo. O intérprete, ele manda um servo da sua casa. O peregrino chega numa casa e ali mora um personagem chamado intérprete. Aí o intérprete pede que um dos seus servos leve o peregrino para um quarto, uma sala, e ela está toda suja, toda empoeirada. O peregrino olha para aquela casa, aquela sala cheia de poeira, e então vem alguém e tenta varrer aquela poeira. Quando aquela pessoa varre a poeira sobe. Aquela pessoa que varre a poeira é a lei, ele diz. A lei. Porque a lei, ela não remove o pecado, ela revela o pecado. Então o intérprete ordena que uma jovem entre e borrife água no ar. E ele faz aquela poeira baixar. Isso é o Evangelho. O Evangelho, ele limpa a poeira, ele tira a sujeira, ele baixa a poeira. Essa sala, irmãos, representa o coração do homem, diz o autor do livro, John Bunyan, que nunca foi purificado pelo Evangelho. O pó é o pecado original do nosso coração e os pecados que a gente comete durante a nossa vida. O que varreu primeiro é a lei, que revela o nosso pecado. Mas o Evangelho é aquele que vem e borrifa a água do nosso coração. A lei por si só, quando a gente tenta limpar pela lei, pelas regras, por aquelas pequenas mudanças, aqueles hábitos,
A gente apenas agita o nosso pecado. Mas o Evangelho vem com a graça de Cristo e purifica verdadeiramente o coração. A lei é boa, as regras são importantes. Mas sem o Evangelho, se você não for primeiro o Evangelho, nada vai adiantar. Por isso a gente deve correr para aquele que purifica o nosso coração. Aquele que se tornou fermento, foi levado para fora da comunidade, para fora do arraial e levou para o túmulo o nosso pecado. Para ele que você deve ir, viver para ele. É assim que você vai organizar o seu coração e aí então você vai poder organizar a sua vida. Isso é o Evangelho de Cristo Jesus, irmãos. Essa é a festa dos pães ázimos. Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor, fazer uma oração e cantar um louvor a Deus. Oremos. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa manhã. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Porque, Deus, nosso coração, ele é caído,